Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro seminário do Agregando Conhecimento, com o tema Ciência que Comunica e Conhecimento que Transforma. E hoje, em especial, nós estamos recebendo a visita e a companhia desse pesquisador de excelência, professor Dr. Julian Lacerda. Professor, seja muito bem-vindo também à nossa comunidade do conhecimento, do Agregando Conhecimento. O Agregando, que é um projeto de extensão da Universidade Federal da Bahia, campus Anísio Teixeira, né? O Instituto Multidisciplinar Anísio Teixeira, e estamos com essa nova abordagem, que é o seminário do Agregando. Então, fique à vontade, professor, e traga a sua contribuição para esse momento aqui. Um forte abraço a todos, fiquem com o professor Julian. Olá, pessoal. Gostaria de agradecer o convite à comissão organizadora do evento, que, por sinal, está muito bem feito, muito bem organizado. Em nome do Robson, cumprimento os demais componentes da comissão organizadora. E hoje nós vamos falar sobre essa temática que bastante me atrai, equilíbrio químico na compreensão da dinâmica dos minerais do solo. Aqui nós vamos trazer uma abordagem associando como que as práticas agrícolas, principalmente, estão associadas com esse conceito de equilíbrio químico. Vamos trazer informações sobre os minerais, como que ocorre a dissolução e precipitação deles, as reações de superfície, principalmente a dissolução e dissolução, alguma coisa sobre especiação e atividade química, quando os nutrientes estão na solução do solo, eles vão ser absorvidos e eles normalmente estão em formas iônicas, nós vamos entender um pouco como que isso acontece, sobre os próprios nutrientes na questão da disponibilidade e absorção, e também vamos falar sobre algumas interações que ocorrem no sistema. Para iniciar, vamos diretamente ao princípio de Le Chatelier, aplicado à ciência do solo. Percebemos claramente que uma atividade agrícola, ela perturba um equilíbrio que já está estabelecido na natureza. Quando um agricultor, quando um técnico agrícola, um agrônomo, ele faz a aplicação de calcário, o que nós percebemos? Existia ali um determinado equilíbrio ácido-base e ele foi alterado, porque o resultado da calagem vai ser o aumento do pH. Da mesma forma, quando se faz a aplicação de fertilizantes fosfatados, nós estamos aumentando a concentração de fósforo no solo. Obviamente, vai haver ali toda uma modificação do ambiente, reações de adsorção, desorção, disponibilidade, absorção, todas essas reações estarão sendo modificadas a partir da perturbação que foi feita pelo agricultor, né? Foi uma perturbação humana que foi gerada naquele momento. Pelo princípio de Le Chatelier, nós já entendemos que quando os equilíbrios químicos sofrem perturbação, ocorre um deslocamento desse equilíbrio, né, no sentido de minimizar essa perturbação e restabelecer o equilíbrio. Então, à medida que nós fomos avançando na nossa conversa, vamos perceber vários exemplos de situações em que esse princípio ele é visto na prática. Por que estudar equilíbrio químico? O equilíbrio químico é ele quem controla os processos que determinam a fertilidade do solo. Por exemplo, ele é a base para o entendimento da capacidade de troca catiônica, para entendermos como que os nutrientes ficam retidos na fase sólida do solo, aí estamos pensando em argila, em matéria orgânica principalmente. Como que acontece a correção da acidez do solo e o equilíbrio das bases? Todo esse ambiente favorável ao crescimento das plantas, que é um dos motivos de se estudar e de se praticar a fertilidade do solo, ele é controlado pelo entendimento do equilíbrio químico. É também o equilíbrio químico que controla a disponibilidade dos nutrientes. Cada nutriente, dependendo das características do solo,
a disponibilidade de dar água e as características da própria planta, ele pode estar mais ou menos disponível ali, de acordo com várias reações que acontecem no solo ao mesmo tempo. Entre essas reações, nós podemos citar a adsorção, desorção, trocas iônicas, a absorção pelas raízes, né, e outras que nós vamos comentar mais à frente. Para o nutriente que está na solução do solo, ele pode vir de duas fontes, ou até mais de duas, mas as principais. Na natureza, nós vamos encontrar minerais que estão sendo dissolvidos, e esse produto da reação vai ser a liberação de elementos químicos que podem ser absorvidos pelas plantas. Então, nós estamos falando de quem? De um equilíbrio químico que está na natureza, que é a dissolução dos minerais. Mas também é um equilíbrio de dissolução e precipitação, porque alguns íons que estão na solução do solo, eles podem se juntar e ir para a fase sólida novamente. Então, para observarmos, principalmente na natureza, né, vai ocorrer ao longo do tempo esse equilíbrio de dissolução, precipitação, e isso tudo está associado com a prática agrícola. A qualidade ambiental também está associada com essa temática, porque esses elementos, eles podem, em alguma situação, ir para lençol freático, pode contaminar a água, né, pode causar problemas diversos se não forem bem manejados. Então, se entendermos o equilíbrio químico como uma perturbação, vamos entender que é possível fazer ele de forma controlada, de forma responsável, a favor, né, da agricultura, mas ao mesmo tempo sem prejudicar o ambiente. O solo, ele é um sistema químico trifásico. Percebemos a fase sólida, a fase líquida e a fase gasosa. Na fase sólida, entendemos a presença das argilas, dos óxidos, minerais primários, matéria orgânica. Na fase líquida, nós temos água, nutrientes dissolvidos, ácidos orgânicos, íons dissolvidos. E na fase gasosa, temos oxigênio, CO2, vapor de água e outros gases que também estão dissolvidos. Todas essas fases, elas interagem entre si e de maneira contínua. Então, nós vamos perceber que as reações químicas de dissolução, precipitação, adsorção, troca iônica, atividade biológica, tudo isso está acontecendo no sistema. E aqui vamos para o conceito de equilíbrio químico, que é um estado dinâmico, no qual a velocidade da reação direta ela é igual à velocidade da reação inversa. Se formos um pouco mais específicos, nós vamos chamar de taxa de reação. E algumas características, elas são notáveis nesse equilíbrio. Uma é que estar em equilíbrio não significa estar parado. Estar em equilíbrio significa que as reações elas estão acontecendo para ambos os lados de maneira concomitante. O estado ele é dinâmico. Existe a reação direta e existe uma reação inversa. Também percebemos que as velocidades das reações no equilíbrio elas são iguais. As concentrações são constantes, mas as concentrações não são iguais. Aí é que mora um entendimento. Se entendermos que um determinado reagente ele tem uma determinada concentração e ele está em equilíbrio com um produto B, não significa exatamente que os dois precisam ter a mesma concentração. Isso nós vamos perceber muito no solo. Você pode colocar um determinado produto mineral, por exemplo, um calcário. Esse calcário ele vai começar a dissolver e vai liberar o produto da reação, que aí vai ser a liberação de cálcio, de magnésio e carbonato. A concentração do produto é uma, a concentração do reagente é outra, mas o equilíbrio ele foi estabelecido. Nós também podemos perceber outros exemplos ali. Eu coloquei no slide, vocês estão verificando, equilíbrios importantes no solo. Equilíbrio de adsorção, desorção. Esse equilíbrio aí ele acontece quando o nutriente ele está na interface solo-solução, ou sólido-solução. Existe um equilíbrio mantido que mantém constante a concentração do nutriente na solução,
mesmo se houver uma perturbação, o solo ele tende a devolver, né, para a solução aquela atividade iônica e manter o equilíbrio constante. Também podemos perceber equilíbrios de dissolução, precipitação, protonação, desprotonação, oxidação e redução e de complexação. Mais à frente eu vou citar os exemplos. O equilíbrio químico, então, ele constitui o princípio organizador da química do solo. Eu estava falando no slide anterior sobre o calcário, e ele é um bom exemplo para entendermos como que funciona a dissolução. Depois de aplicado no solo, na presença de água, esse calcário ele começa a dissolver. Essa dissolução ela gera produtos que vai ser cálcio, magnésio e carbonatos, mas também pode acontecer uma reação de precipitação. Precipitação, por exemplo, vou citar aqui um próprio produto vindo da reação do calcário. O cálcio que é liberado do calcário, por exemplo, pode se precipitar com fósforo vindo de um fertilizante. Então, nós vamos ter reação de precipitação usando o produto de uma reação anterior. Veja que a situação começa a ficar bastante complexa porque são vários equilíbrios acontecendo ao mesmo tempo. Também temos exemplos de adsorção e desorção, e complexação também acontece com muita frequência quando a matéria orgânica encontra esses metais na solução do solo, ocorre a reação de complexação, que também pode ser desfeita. Temos a hidrólise. A hidrólise acontece com frequência nos solos que possuem altas concentrações de alumínio, e esse alumínio, na presença de água, né, ele provoca a dissociação e ali ocorre a liberação de H+ na solução, obviamente deslocando o equilíbrio. E aí o técnico, o agricultor, ele precisa mexer com o equilíbrio químico, porque ele quer fazer perturbação no ambiente. Perturbação favorável, né? Nós não estamos falando de uma perturbação ruim, nós estamos falando de perturbação com uma determinada finalidade de melhorar o ambiente para o crescimento das plantas, mas precisa ser feito de forma responsável. E aí, para dar prosseguimento, vamos entender a disponibilidade dos nutrientes. O nutriente disponível é aquele que está na solução do solo e também é aquele que pode ir para a solução do solo. Apesar da frase parecer simples, ela está implícita de vários equilíbrios químicos acontecendo ao mesmo tempo. Quer dizer que a planta, ela perturbou um equilíbrio químico no momento em que ela absorveu o nutriente da solução do solo, porque existia um equilíbrio estabelecido entre a solução e a fase sólida, que aí eu estou me referindo à argila e à matéria orgânica. Quando a planta retira o nutriente da solução, o equilíbrio foi deslocado. Então, para restabelecer o equilíbrio, pensando no Le Chatelier, o solo tamponado, ele consegue repor parte, né, ele consegue estabelecer um novo equilíbrio e a concentração do nutriente na solução, ela tende a se manter constante. Isso nós percebemos na prática. Se fizermos uma aplicação de um determinado nutriente, fertilizante, num solo A, comparado com um solo B, se esses solos tiverem características diferentes, por exemplo, um ser mais arenoso, um ser mais argiloso, o outro ser mais argiloso, um ter maior teor de matéria orgânica, outro ter menor teor de matéria orgânica, percebemos que a disponibilidade dos nutrientes não é igual. Mesmo tendo colocado a mesma quantidade nos dois, um pode reter mais nutrientes do que o outro. Então, dessa forma, nós podemos ter uma alta disponibilidade em um determinado solo e uma baixa disponibilidade, mesmo os dois tendo recebido a mesma quantidade de fertilizante. E isso devido a essas reações de equilíbrio que nós estamos comentando aqui. A mineralogia, ela controla a reatividade do solo. E aí temos uma lista dos principais minerais que aparecem nos solos brasileiros. O principal que está aqui nesse slide vai ser a caulinita, é um filosilicato do tipo 1:1. 1:1, quem assistir às aulas lá de mineralogia vai se lembrar, um tetraedro e um octaedro. É um tipo de mineral
que tem baixa área superficial específica, tem baixa capacidade de troca catiônica, quer dizer que a densidade de cargas na superfície é baixa, tem baixa reatividade, tem baixa absorção de fosfato, metais e baixa retenção de carbono. O solo ele é formado por um conjunto desses minerais, principalmente lá na fração argila, que vai ser a fração mais ativa do solo. Dependendo os minerais que estão presentes nessa argila, nós podemos ter diferentes reações de equilíbrio químico, de liberação ou retenção dos nutrientes que são aplicados. Então, entender essa mineralogia vai facilitar o manejo do solo, tanto para fins agrícolas, né, como para fins também ambientais. Também trouxe outros exemplos de outros minerais aqui, né, a ferridrita, a goethita, são óxidos de ferro, e também a ilita, os que são mais comuns nos solos que fazemos agricultura na maior parte do Brasil, serão a calinita, a goethita, a gibsita e a hematita, né, que outros que eu vou falar um pouco mais à frente também. O solo ele é um sistema vivo e dinâmico. O solo não é apenas um suporte físico para as plantas, ele constitui um sistema altamente organizado que interage esses componentes que nós estamos falando aqui. Os minerais, eles fornecem os nutrientes, participam de reações químicas, mantêm a estrutura do solo. Também vamos perceber que tem água, tem ar, tem matéria orgânica, tem micro-organismo, tem raiz, e tudo isso está interagindo. Né? A água, por exemplo, favorece a dissolução dos minerais ou a precipitação, dependendo se tem mais água ou menos água, as reações de troca, de adsorção, todas elas estão nessa interação da água com os minerais. A matéria orgânica, ela também interage com os minerais em equilíbrios químicos envolvendo complexação, né? Também temos características físicas sobre estabilidade de agregados, tudo isso associado à matéria orgânica com os minerais. Também temos interações de micro-organismos com a matéria orgânica, por exemplo, na decomposição, na ciclagem de nutrientes, e também temos interações das raízes das plantas com os micro-organismos, que é o caso da simbiose, a mais conhecida na agricultura brasileira é a simbiose das bactérias, do gênero Bradyrhizobia, com as raízes das fabáceas, e aí o exemplo mais típico é a soja, onde essas plantas elas são inoculadas. O agricultor ele coloca a bactéria, quando vai preparar a semente para ser plantada, ele coloca a bactéria junto com a semente, e essa bactéria infecta a raiz da planta de maneira positiva. E essa simbiose faz com que a planta consiga aproveitar o nitrogênio e crescer com mais facilidade. Em compensação, a bactéria também é favorecida porque ela absorve os carboidratos que a planta produz. Então, é um processo de simbiose, tanto a planta como a bactéria é favorecida nesse processo. O solo ele é um sistema aberto. Aqui a gente percebe uma diferença bastante grande em relação a atividades em laboratório. Quando você tem uma bancada, o controle dos produtos e dos reagentes, fica mais fácil você trabalhar. Você misturou um determinado reagente com outro e obteve um produto, você consegue separar, isolar, secar ou fazer uma outra finalidade. No solo, é um pouco mais complexo, por ser um sistema aberto, pode ser que um determinado produto seja o reagente de outra reação. Então, nós vamos ter uma troca contínua ali de matéria orgânica, energia, água, gases, nutrientes, organismos, entre os ambientes, entre a atmosfera, a biosfera, a hidrosfera, a litosfera. Perceba que, ao colocar um determinado fertilizante, ou água, ou uma planta, nós vamos mexer no equilíbrio químico que está estabelecido na natureza. E isso vai ter interferência. Por exemplo, quando colocou um determinado resíduo de adubação orgânica, por exemplo, colocou água. Então, nós vamos aumentar a concentração
de um determinado nutriente e, por você ter mexido no ambiente, pode ter provocado uma série de outros equilíbrios, né? Pode ter sido deslocado devido à sua atuação inicial, né? E essas trocas, elas existem, tanto na parte da atmosfera, né, o ar, quanto no solo ou na água, isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo. A fertilidade do solo é uma ciência que é parte da ciência do solo. Ela envolve o entendimento da disponibilidade dos nutrientes e entender como que o solo faz essa liberação desses nutrientes, entender como melhorar o ambiente para o crescimento das plantas, quais os elementos que nós precisamos adicionar ao solo para aumentar a produtividade das culturas. No entanto, para poder fazer isso, não é simplesmente jogar adubo no solo. Tem que entender que estamos fazendo uma reação de equilíbrio químico, estamos fazendo deslocamento, perturbação no ambiente. Temos que entender que existe ali uma atividade química que está sendo modificada. E aí esses princípios que estamos falando aqui nessa conversa de hoje, eles são fundamentais. Adsorção e dessorção. Ao colocar um fertilizante no solo, boa parte dele vai ficar adsorvida, né, nos colóides do solo. Alguns solos vão dessorver, vão liberar esse nutriente com mais facilidade, outros não. Também pode acontecer complexação. No solo tem matéria orgânica, você colocou um determinado produto, né, produto aqui que eu estou falando não no sentido químico, né, você colocou um determinado fertilizante, e esse fertilizante ele pode ser complexado ali pelos ácidos orgânicos que estão presentes no solo. Também pode acontecer reações de precipitação e também precisamos entender um pouco sobre a especiação, qual que é a forma iônica, qual que é a forma química que está presente naquele ambiente. O manejo agrícola, na verdade, ele consiste na manipulação desses equilíbrios. Quando se faz a aplicação de calcário, que nós chamamos de calagem, o agricultor ele busca elevar o pH do solo, neutralizar a acidez, fazer uma reação de neutralização do alumínio que causa intoxicação para as plantas e aumentar as concentrações de cálcio e magnésio na solução. Perceba que estamos fazendo química na natureza. A aplicação do carbonato na presença de água, então como reagente, vai gerar produto de uma reação que vai ser a liberação de cálcio, carbonato e também de magnésio. E essa reação continua, depois gera hidroxilas ali para aumentar o pH no solo. A aplicação de gesso, que é o sulfato de cálcio, também entra nesse mesmo grupo de manejos, de manipulação de equilíbrio químico na agricultura. Então, se faz a aplicação do sulfato de cálcio, ele dissocia, liberando cálcio e sulfato. As adubações também da mesma forma, dependendo do nutriente que está no fertilizante, nós vamos ter essa reação ocorrendo. Boa parte dos fertilizantes, depois de dissolvidos, eles vão ficar adsorvidos na superfície dos colóides, argila e matéria orgânica, e uma parte vai ficar na solução do solo. Quando se faz irrigação, quando se faz manejo por plantio direto, adição de material orgânico, tudo isso nós estamos mexendo com equilíbrios químicos. Indo mais específico para o tema calagem e neutralização do alumínio. Do primeiro lado aqui do slide, a gente percebe uma situação de um solo ácido, um solo com pH baixo, um solo com a presença de elementos tóxicos. O alumínio é um elemento que causa intoxicação das plantas. Então, o agricultor faz análise e o técnico identifica que precisa fazer a aplicação de calcário. Depois da aplicação do calcário, nós vemos o cenário mudar totalmente. A planta cresce mais, a raiz cresce, a produtividade aumenta. Por quê? Isso fez a aplicação do calcário, gerou um novo equilíbrio químico, a concentração de cálcio aumentou na solução, o alumínio que estava causando intoxicação foi neutralizado, houve aumento do pH. Aqueles problemas que tinham na primeira situação foram corrigidos com a aplicação do calcário. Também observamos o equilíbrio químico quando temos solos
sujeitos a alagamento, são solos hidromórficos, por exemplo, no cultivo do arroz irrigado. Aqui eu trouxe um slide com a demonstração de gleissolo submetido ao alagamento, e aqui nós percebemos que existe um equilíbrio de oxidação e redução. O ferro e o manganês e outras substâncias que estão ali presentes, elas podem sofrer modificações do equilíbrio devido à alteração do potencial redox. Quando colocamos água em um determinado solo, os espaços vazios que deveriam estar ocupados com ar e, portanto, com oxigênio, para ser o principal aceptor dos elétrons, na verdade, esses espaços vazios serão ocupados com água e o oxigênio vai ser expulso. Obviamente, num ambiente com baixa concentração de oxigênio, nós vamos ter um ambiente redutor. É aí que mora, né, a alteração que vai fazer o deslocamento do equilíbrio. Então, quer dizer que o fato de você alagar uma determinada área para produzir arroz, você está provocando, né, a perturbação em equilíbrios de oxidação e redução. Ferro 3, que estava oxidado, passa a ser ferro 2. Manganês 4, que era oxidado, passa a ser manganês 2. E nós vamos ter ainda uma sequência de outras reações que acontecem nesse mesmo ambiente. Antes das oxidações dos elementos propriamente dito, ainda temos reação de desnitrificação, né, quando o nitrato, ele passa a ser nitrito, passa a ser óxido nítrico, passa a ser óxido nitroso, depois vira N2 e se perde para a atmosfera. Isso tudo consequência de reação de equilíbrio devido ao alagamento. Se formos para um ambiente de plantio direto, onde o agricultor ele faz o cultivo das plantas sem revolver o solo, mantém a palhada ali antes de fazer o próximo plantio, né? O preparo mínimo do solo, nós temos essa característica de ter um acúmulo de matéria orgânica nesse ambiente de plantio direto. Se compararmos o preparo convencional, em que o agricultor passa o arado, passa a grade todo ano, comparado com um outro manejo, em que ocorre a manutenção desses resíduos, nós já percebemos que também alteramos o ambiente onde se faz todo esse processo de reações. Né? Se compararmos ali preparo convencional com plantio direto, algumas alterações podem ser nitidamente percebidas. Primeiro, a cobertura do solo no convencional não tem, no plantio direto tem. O sistema radicular normalmente não cresce tanto no convencional, no plantio direto ele cresce mais. Porosidade e a ramificação, nós percebemos que ela é maior no plantio direto. A atividade biológica também é maior no plantio direto. O teor de carbono também é maior no plantio direto. Esse aumento de matéria orgânica vai favorecer uma série de alterações de equilíbrios químicos, principalmente de complexação de organominerais. Nós vamos ter os complexos sendo formados naquele ambiente de plantio direto, diferente daquele outro ambiente de preparo convencional. Então, chegamos à conclusão que o fato de passar o arado ou passar a grade, nós estamos também perturbando os equilíbrios químicos. Também seguimos aqui para a adsorção de fósforo em latossolos do cerrado. Os latossolos são a principal classe de solos nesse ambiente do cerrado. Eles têm como característica ser compostos pelos minerais caulinita, também temos óxidos de ferro e de alumínio, então vai ter goetita, vai ter hematita, vai ter gibsita, né, entre outros, dependendo ali o ambiente. E essas superfícies, elas podem estar carregadas positivamente ou negativamente. No caso dos óxidos, eles ficam carregados positivamente. E como o fosfato em solução é um ânion, aí nós vamos ter a reação de adsorção sendo formada. A superfície dos óxidos, então está ali representado no slide, a goetita, a gibsita e a hematita, é capaz de absorver, né, elementos químicos que têm carga negativa. E isso aí nós vamos perceber muito com o fósforo.
Esses solos que são argilosos e que têm altas concentrações desses óxidos, eles têm alta capacidade de adsorção de fósforo. Isso devido a essas reações de superfície. O solo como um reator geoquímico natural. Esse processo coloca o entendimento que, ao fazer um manejo de minerais, ao adicionar matéria orgânica, água, gases, nós estamos fazendo, de fato, uma reação de equilíbrio químico. Obviamente que é apenas um slide ilustrativo, didático, mas traz a ideia de que no solo nós vamos ter os reagentes fazendo a entrada e depois nós vamos ter os produtos, que vai ser a saída. Dependendo, nós podemos ter minerais primários, minerais secundários, matéria orgânica, água, gás, algumas vezes fertilizantes, novas espécies de plantas, tudo isso são entradas no ambiente. E os novos produtos, vai ser os nutrientes dissolvidos, gases, complexos organominerais, novos minerais formados, tudo isso é produto da reação. Então, o solo ele pode ser considerado um reator geoquímico natural. A termodinâmica, ela explica boa parte desses equilíbrios, né? Ou melhor, explica todos esses equilíbrios. Quando um determinado produto é formado a partir de uma reação, nós vamos ter o consumo de energia ou a geração de energia. Então, nós vamos ter o entendimento da espontaneidade das reações, ela vai ser determinada, né, pela teoria da energia livre de Gibbs. E precisamos perceber que, para cada uma dessas reações, pode acontecer a liberação de calor, né, ou a absorção de calor. Existe uma relação entre os ΔG e a constante de equilíbrio. Quanto maior a constante de equilíbrio, ocorre uma maior tendência termodinâmica para a formação dos produtos. O entendimento da constante de equilíbrio, juntamente com o ΔG, vai nos dar uma ideia se existe uma tendência, né, de uma determinada reação acontecer. Isso, para o agricultor, para o técnico, é muito importante porque você já pode prever a próxima etapa de uma alteração no ambiente que você colocou. Então, vamos às aplicações. Se você coloca calcário, então você já sabe que esse calcário ele vai dissolver, vai liberar cálcio, vai liberar carbonato, vai alterar o pH. Né? Então, dependendo ali essas constantes químicas, nós já podemos prever algumas alterações que vão acontecer no ambiente devido a essa aplicação. Da mesma forma, podemos seguir ali precipitação de fosfatos. Fosfato, especialmente se tiver com calcário antes. Se colocou fosfato e tinha cálcio antes, o fósforo se precipita com cálcio. A estabilidade dos óxidos de ferro. O óxido de ferro. Se você colocou fosfato e tinha óxido de ferro, boa parte desse fosfato ficou adsorvido no óxido de ferro. Mobilidade de metais pesados. Ali nós vamos ter uma outra situação. Dependendo da superfície, se ela é carregada, positivo ou negativamente, você pode ter a retenção desses metais ou você pode ter a liberação deles no ambiente, causando problemas ambientais. Também vamos ter a especiação do alumínio. Ao colocar o calcário, o que estamos fazendo é exatamente modificando a espécie química do alumínio presente ali no ambiente. A espécie que causa intoxicação é o alumínio 3. E à medida que se faz a aplicação do calcário, ele pode ser deslocado, né, para hidróxido de alumínio 0, e aí ele não vai causar problema para as plantas. E aqui nós seguimos a lei da ação das massas e a constante de equilíbrio na mineralogia do solo. Em sistemas em equilíbrio, a velocidade da reação direta ela é igual à velocidade da reação inversa. E a lei da ação das massas ela permite quantificar esse equilíbrio por meio da constante de equilíbrio. Nós vamos ter ali a constante de equilíbrio sendo igual ao produto dos reagentes elevado a seus respectivos coeficientes,
é dividido pelo produto melhor, o produto dos produtos, né, elevado aos seus respectivos coeficientes, dividido pelo produto dos reagentes, elevado aos seus respectivos coeficientes. A partir disso, nós podemos ter exemplos ali da dissolução, precipitação mineral. Então, novamente aqui eu trouxe a questão do carbonato de cálcio, que é mais fácil, né, mais próximo da realidade, mas tem outros exemplos aqui, ó. Se vocês perceberem do lado direito do slide, eu coloquei o exemplo da gibsita, também da goetita, melhor, da gipsita, que é o gesso, tá? Da gipsita, da goetita, da gibsita, da apatita e do quartzo. Todos esses minerais, eles vão sofrer reação de dissolução que estão associadas com a lei da ação das massas e da constante de equilíbrio. Para cada uma dissolução dessa, existe um valor da constante de equilíbrio, então já podemos prever que alguns desses minerais, eles dissolvem mais facilmente do que outros. E isso vai fazer com que os solos que estão mais sujeitos ao ambiente, que chove mais e temperaturas mais elevadas, eles vão perder alguns desses minerais mais facilmente e vão ser mais concentrados em outros minerais, exatamente devido a essa constante de equilíbrio. Alguns minerais vão dissolver mais facilmente e vão ser, né, lixiviados. Os produtos da dissolução vão ser retirados por lixiviação, e o solo ele tende a ficar com menor concentração de alguns elementos, mesmo em situações em que inicialmente ele tinha a presença, mas devido às reações ele foi perdendo ao longo do tempo. Essa é a explicação que vai gerar, por exemplo, a formação dos solos mais intemperizados. Os nossos latossolos, eles foram formados exatamente por esse processo, né, do intemperismo, que foi dissolvendo os minerais e foi lixiviando os nutrientes que foram sendo liberados ao longo do tempo. Também precisamos entender o potencial químico. O mineral, ao ser dissolvido, ele vai para a solução do solo e depois ele vai ser absorvido pelas plantas. Isso precisa de um potencial, uma força motriz para as reações. Normalmente isso acontece da região mais concentrada para a região menos concentrada. Esses processos, esse potencial explica, né, a movimentação dos íons no solo. O exemplo mais clássico nem é a da calcita, a gente pode pensar no exemplo do fosfato. Ele se move no solo por difusão, e essa movimentação dos íons, ela ocorre devido a um gradiente de concentração provocado pela rápida absorção do elemento próximo à raiz da planta. Quando a concentração na solução é baixa, a raiz absorve rapidamente, então cria um gradiente de concentração, menos concentrado próximo à raiz, mais concentrado um pouco mais distante da raiz. Então, a fase sólida repõe para a solução, e a solução fornece para a planta absorve. O conceito de atividade química vem nesse processo. Normalmente se faz os cálculos a partir da concentração, mas pode haver distorções na previsão, porque os equilíbrios, na verdade, eles são estabelecidos a partir do conceito de atividade. Quer dizer que a concentração, ela precisa ser corrigida por um coeficiente de atividade que informa quais outros íons, quais as interferências que estão acontecendo no ambiente, para que, de fato, aquele íon possa atuar. Então, dependendo da força iônica, você pode ter que a atividade ela pode ser próxima à concentração, né, quase igual, quando você tem concentrações mais diluídas. Mas quando tem concentrações maiores, a atividade ela vai ser menor do que a concentração, e por isso ele precisa ser corrigido. E esse conceito ele é bastante aplicado, né, para, por exemplo, o preparo de soluções nutritivas. Você precisa saber qual que é a força iônica da solução, se isso vai favorecer a absorção da planta ou não. O produto iônico. Aqui também temos bastante informação. O produto iônico ele representa o estado instantâneo na solução do solo.
qual que vai ser o produto iônico? Qual que vai ser o produto de solubilidade de um determinado material, né, que for colocado ao solo? Então, vamos direto ali ao item 5, aplicações em ciência do solo. Quando se faz a aplicação de calcário, qual que é a solubilidade do calcário? Nós vamos perceber que a solubilidade é baixa, a solubilidade do calcário. É um produto que demora a reagir, por isso precisa ser aplicado com bastante antecedência. Também podemos pensar no produto de solubilidade ao aplicar fertilizantes fosfatados. Então, temos ali a precipitação de fosfato de cálcio. Aí a indústria pega, né, e faz uma intervenção para poder aumentar essa solubilidade. Por exemplo, antes de vender a rocha apenas moída, que também tem algumas empresas que fazem isso, né, vende fosfato natural, tem a possibilidade de fazer a acidulação antecipada. Então, vende um produto que foi modificado pela indústria, aplicou o ácido, normalmente ácido sulfúrico, ácido fosfórico, antecipadamente para aumentar a solubilidade lá no campo. Aí temos a estabilidade da gipsita. Da mesma forma, temos ali esse mesmo conceito de produto iônico lá na aplicação do gesso. Formação de concreções ferruginosas. Em alguns ambientes, se abrirmos uma trincheira, nós vamos perceber pequenos materiais em formato esférico, que são concreções ferruginosas, basicamente formadas por óxido de ferro, que foram sendo formados ali no ambiente que está sujeito à flutuação de lençol freático. E vários outros exemplos que temos associados com esse conceito de produto iônico. Vamos avançando aqui para diagramas de estabilidade mineral. Esses diagramas, eles nos ajudam a entender qual dos minerais vai ser mais estável em determinado ambiente, dependendo do valor do pH, dependendo do potencial redox, dependendo da condição, né, hídrica, dependendo da temperatura. Tudo isso favorece o manejo do solo, né, as aplicações práticas. O que vai acontecer no solo salino, o que vai acontecer no solo sódico, no solo ácido, o que vai acontecer nos sistemas irrigados, o que vai acontecer naquele sistema que está sujeito ao alagamento. Tudo isso pode ser previsto usando os diagramas de estabilidade mineral. Também existe o equilíbrio entre minerais primários e secundários durante o intemperismo. Por exemplo, alguns minerais primários, quartzo, feldspatos, micas, anfibólios, piroxênios, olivinas, esses minerais sofrem intemperismo e várias reações químicas vão acontecer, hidrólise, hidratação, oxidação, carbonatação, dissolução. Depois disso aí, vai haver a formação de minerais secundários. Nós vamos ter vermiculita, caulinita, esmectita, gibsita, goetita, elita, hematita, todos esses minerais formados a partir dos primeiros. Então, nós estamos ali vendo nitidamente um exemplo de equilíbrio químico. Esses minerais, eles foram organizados em uma série de estabilidade mineral, chamada série de Gold. Essa série coloca os minerais daquele de menor estabilidade para o de maior estabilidade. Nós vamos ter olivina, depois piroxênios, anfibólios, biotita, feldspato, cálcicos, depois os feldspatos sódicos, potássicos, mica e, por último, quartzo. O quartzo está no extremo, né, aquele mais estável. E esse entendimento, nós vamos ter várias aplicações ali na ciência do solo, para entendimento de reserva mineral, entendimento da capacidade de troca catiônica, retenção dos nutrientes, fertilidade natural. Tudo isso vai envolver o entendimento do equilíbrio entre minerais primários e secundários. Inclusive entender os tipos de solo, a taxonomia do solo, as características que representam aquele ambiente. Também temos os desequilíbrios de dissolução e precipitação de minerais no solo, e aí envolve tudo que a gente já vem comentando aqui nos slides anteriores. Essa dissolução ela é muito importante, né, nas práticas de adubação e de correção da acidez do solo. Então, eu vou direto ali para os exemplos, né, o item 5 aqui do meu slide.
onde nós temos a dissolução do calcário, a dissolução de apatitas, né? A apatita, ela é um fosfato de cálcio, tá? Ela precisa ser dissolvida para a planta absorver o cálcio e o fósforo. Também pode acontecer precipitação, aí pode ser precipitação de carbonato de cálcio em ambiente semiárido, então, onde tem aquelas grutas, onde tem estalactites, por exemplo, ali é precipitação de carbonato de cálcio. Mas também pode acontecer no campo agrícola, quando carbonatos encontrarem fosfatos, isso também, a gente chama isso de retrogradação. Também temos a formação de óxido de ferro, outro exemplo de precipitação, e precipitação de fosfato de cálcio, né, nos solos alcalinos ali, como eu estava mencionando. Então, esse equilíbrio de dissolução e precipitação, ele está muito presente no ambiente agrícola. Essa cinética de dissolução do mineral, nós podemos medir qual que é a velocidade da dissolução. Obviamente, é um conhecimento mais teórico, mas ele nos ajuda a prever qual é o mineral que dissolve mais rápido, qual o mineral que é mais estável, qual a alteração de fator que eu posso fazer no ambiente, alterar o pH ou alterar a temperatura, como que eu modifico essa cinética, né? Então, eu consigo estudar exatamente qual que é a velocidade dessa dissolução, ou qual que é a velocidade de absorção, por exemplo, em alguns trabalhos, são feitos esses estudos de cinética para entender qual que é a velocidade de absorção de um determinado nutriente aplicado ao solo. Então, depois de aplicar ao solo, a planta ela vai absorver esse nutriente. Veja que a gente já tinha falado que tudo isso é reação de equilíbrio. Eu tenho uma reação de equilíbrio do solo com a solução, eu tenho uma reação de equilíbrio também da solução com a própria planta, né, à medida que vai sendo retirado os elementos da solução. Também temos o intemperismo químico na perspectiva termodinâmica. Ela repete um pouco o que eu mencionei anteriormente, mas aqui é no sentido de a gente perceber a formação dos solos, tá? Eu vou ir direto ali para as aplicações. A formação dos latossolos, ela está associada com esse intemperismo químico, porque à medida que as reações foram acontecendo e a lixiviação retirou os produtos da reação, principalmente aconteceu um empobrecimento das bases do solo, aqueles minerais que tinham cálcio, que tinham magnésio, que tinham potássio, foram sendo retirados, né, porque ao longo de muita chuva, há milhares de anos, isso vai sendo lavado, vai sendo retirado do ambiente. Então, esses latossolos, eles são caracterizados exatamente pelo baixo teor dessas bases. Começa a perceber um enriquecimento de óxido de ferro. Por quê? Porque o óxido de ferro é mais estável do que os outros minerais, né? Lembra da série de estabilidade que eu estava falando agora há pouco? Então, a gente percebe que os óxidos de ferro, eles são mais estáveis do que os feldespatos, do que as micas. Então, eles ficam enquanto os outros já dissolveram e foram retirados do ambiente. Então, esse equilíbrio químico explica, né, a formação do solo. Boa parte da pedologia ela é explicada a partir do conhecimento do intemperismo, né, não só químico, mas também tem físico e biológico, mas aqui no equilíbrio químico nós já vamos entender boa parte do processo. A série de Gold e a estabilidade dos minerais mostra exatamente isso. Nós podemos ter alguns minerais vão permanecer no ambiente, enquanto outros vão ser desestabilizados e dissolvidos. Por exemplo, olivinas, piroxênios, anfibólios, biotita, plagioclásio, feldespato, moscovita, quartzo, todo esse material, né, pode estar na rocha e aí ao longo do tempo ele vai sendo perdido, resultando num solo muito intemperizado, que é o caso dos latossolos, que vai ter na sua composição basicamente quartzo, caulinita, gibsita e óxido de ferro e alumínio. Também temos as reações químicas de superfície, e aí nós vamos entender que
alguns minerais, eles possuem maior quantidade de cargas na sua superfície do que outros. Alguns têm cargas permanentes, outros têm cargas variáveis com o pH, né? E esse entendimento favorece as atividades agrícolas, porque ao colocar um determinado fertilizante, esse fertilizante ele vai se ionizar, né, na presença de água, e na forma de íon ele vai ficar retido nessas cargas de superfície, né? E vamos entender um pouco como que isso funciona. No solo, nós vamos ter alguns minerais, né, nós chamamos isso de argilo-minerais, eu estou ali no item 3 do meu slide, principais minerais reativos, por exemplo, a caulinita, a ilita, a vermiculita, a esmectita, também vamos ter óxidos e hidróxidos, goetita, hematita, ferridrita, gibsita, e matéria orgânica, ácidos úmicos, ácidos fúvicos, umina, todo esse material, ele tem superfície que pode estar carregada, né, positivamente ou negativamente. Se a área superficial específica é maior, nós também vamos ter maior contato, né, maior quantidade de carga normalmente associada com essa maior área superficial específica. Os nutrientes, os íons, os elementos químicos carregados, eles podem estar presos a essas superfícies, né, que estão carregadas. Como que se originam as cargas positivas e negativas, né? Como se originam as cargas elétricas nos minerais do solo? Nós vamos ter dois tipos de carga, a carga permanente e a carga variável. No caso da carga permanente, acontece uma substituição isomórfica. Cátions de menor valência são substituídos por cátions de maior valência, nos tetraedros ou nos octaedros, e isso resulta em carga negativa superficial resultante. Mas também pode acontecer a formação de cargas elétricas a partir de carga variável, que elas vão surgir quando ocorrer a protonação ou a desprotonação dos grupamentos hidroxilas das superfícies. E isso aí pode acontecer também tanto nos tetraedros, né, que nós chamamos de silanol, ou nos octaedros, vamos ter o aluminol. Os principais minerais que estão nos solos, principalmente esses latossolos, vão ser minerais com predominância de carga variável. Então, goetita, hematita, gibsita e a própria caulinita. Também vamos ter a matéria orgânica, que não é mineral, mas nós vamos ter a matéria orgânica também com bastante carga negativa ali no ambiente. Essas cargas negativas são o fundamento para entender se você pode fazer um manejo de maior quantidade de insumo ou menor quantidade de insumo. Qual quantidade de fertilizante fosfatado, qual quantidade de potássio que você pode colocar no ambiente, porque se você colocar sem saber essas cargas, o que vai acontecer? Elas não vão ficar presas no solo, elas vão ser lixiviadas, né, vão ser perdidas ali do ambiente, não vai ser aproveitada, além do prejuízo financeiro, tem também o prejuízo ambiental. Também precisamos entender o ponto de carga zero. Existe um valor de pH, no qual a superfície mineral ela apresenta igual número de cargas positivas e negativas. Então, esse valor de pH nós vamos chamar ele de ponto de carga zero. E entender ele vai ser importante porque o interesse no manejo, exceto para fins de conservação, porque quando se busca preservar um ambiente, a alteração do pH para um ponto distante do PCZ favorece também a dispersão de argila. Então, isso não é um fator favorável. Mas, do ponto de vista de manejo agrícola, é interessante que você tenha um pH maior do que o PCZ para que apareçam as cargas negativas e possa ser colocado cátions, né, para fornecimento para as plantas. Também seguimos aqui para o conceito de dupla camada elétrica. Aqui é a explicação de como essas cargas elétricas estão distribuídas na superfície dos colóides. Ela é uma dupla camada porque existe a teoria, né, da camada de Stern. Então, na verdade, são duas. Uma primeira camada
muito próximo da superfície, nós vamos ter os íons de carga oposta às cargas da superfície, próximos dele, atraídos, né, por uma diferença de cargas, e mais distante da superfície nós vamos ter uma dispersão de íons, nós vamos chamar isso de camada difusa, onde os íons estão distribuídos conforme o gradiente eletrostático. Isso aí vai importar muito, né, para entender como que as argilas elas podem flocular ou elas podem ser dispersas, então o processo de erosão está muito próximo do entendimento dessa dupla camada elétrica nas interfaces de solo-solução. E seguimos aqui para a adsorção específica e não específica. O caso mais aplicado é do fosfato. Então, os fosfatos, eles podem gerar adsorção específica. Se você prestar atenção aí no meu slide, no primeiro quadro, tem a adsorção não específica. Observe que existem moléculas de água entre a superfície ali da argila e o elemento que está próximo dela. É uma adsorção não específica. Nós estamos falando de esfera externa. Já no segundo quadrado ali, segunda caixa do slide, nós percebemos a adsorção específica, onde ocorre uma ligação específica, né, uma adsorção específica, esfera interna acontecendo, existe a formação de ligação química direta entre o íon e o grupo de superfície. Nós não temos mais a presença de água ali no ambiente. Os modelos de adsorção em química do solo nos ajudam a explicar qual é a afinidade de determinado íon com a superfície. Então, nós vamos ter, por exemplo, o modelo de Langmuir, o modelo de Freundlich, são modelos que explicam, por exemplo, se um determinado metal ele tem afinidade de ficar retido no solo ou se ele pode ser liberado facilmente. Isso tem várias aplicações, tanto em adubação quanto em processos de preservação do meio ambiente. Para metais pesados, obviamente, se nós queremos evitar que esse metal chegue aos corpos hídricos, o fato de ter alta afinidade é favorável. Por exemplo, já na agricultura, se nós encontramos alta afinidade do fósforo com o óxido de ferro, qual que é o problema criado? O agricultor ele vai ter que colocar grande quantidade do adubo fosfatado para vencer, né, para fornecer o fósforo para a planta. Então, na verdade, essa adsorção, essa afinidade, ela acaba sendo desfavorável do ponto de vista agrícola, mas do ponto de vista ambiental é uma coisa boa porque evita, né, a contaminação de rios. Então, a solução do solo é o meio reacional da pedosfera. Na solução do solo, nós vamos ter cátions e ânions dissolvidos, vários ali na forma catiônica e aniônica, e é a partir de lá que a planta absorve a disponibilidade de nutrientes, salinidade, sodicidade, lixiviação, mobilidade de contaminantes, a dinâmica dos fertilizantes, a interação que acontece com os minerais, gases, matéria orgânica, raízes. Tudo isso está associado com a concentração desses elementos na solução do solo. A solução do solo é a fase líquida, é ela ali que a gente pensa em água do solo, mas na verdade não é água pura, né? Ali tem muitos íons dissolvidos para que o processo ocorra. Entender quais são esses íons faz toda a diferença. Entender o pH, o potencial redox, a força iônica, entender os ligantes orgânicos, entender temperatura, a pressão parcial de vapor, entender a concentração total do elemento, saber se ele está na forma trivalente, divalente, monovalente, se está na forma oxidada, está na forma reduzida, se está complexado com algum ligante. Tudo isso é especiação química. Tudo isso é especiação química que vai ajudar o técnico a ter uma previsão sobre quais as concentrações dessas substâncias, desses elementos
vão estar no ambiente e quais as consequências disso, né, para o que se pretende, independente se seja manejo ambiental ou agrícola. Nós vamos ter aqui também equilíbrios químicos envolvendo carbonatos. Então, da mesma forma, né, nós precisamos entender qual que é a pressão parcial de vapor de CO2, precisamos entender quais as atividades de carbonato, bicarbonato. E então, quando se faz a aplicação de calcário, né, essa dissolução do calcário, ela vai estar sujeita a esse entendimento. Né? Dependendo do valor do pH, o calcário pode dissolver mais ou dissolver menos, dependendo a concentração de CO2 e de carbonato no ambiente, né, pode também dissolver mais ou menos, dependendo da quantidade de água, pode dissolver mais ou menos. Então, esse entendimento desses equilíbrios vai facilitar o entendimento do processo, né, da reação do calcário. Nós já avançamos bastante aqui no conteúdo. O Robson tinha comentado comigo que poderia haver parte 1 e parte 2, né? Então, acho que nós vamos seguir para esse modelo, Robson, né, de parte 1 e parte 2, para não ficar tão cansativo para o público. Então, eu vou seguir aqui nesse slide de sistema tampão e a gente interrompe, né, para fazer a parte 2. Nessa parte aqui do sistema tampão, nós entendemos que o sistema tampão ele é constituído por espécies químicas capazes de consumir ou liberar prótons né, minimizando as variações bruscas de pH na solução. Então, o solo ele é capaz de fazer esse controle do pH, né, resistir à variação do pH quando um ácido ou uma base é adicionado. E esse tamponamento ele surge exatamente porque tem sistemas tampão ali no ambiente. Nós vamos ter sistema de carbonato, nós vamos ter a própria matéria orgânica como um tampão, ela é capaz de manter ali a atividade de H+, em determinada concentração. Os argilominerais, também da mesma forma, eles são capazes de fazer isso. Óxidos de ferro e alumínio, né, silicatos, esses materiais, eles fazem com que o solo possa resistir à variação do pH. Eu estou dizendo, então, que dependendo do teor de argila e a composição dela, você pode ter um solo que resista um pouco mais à variação do pH do que outro. Um solo mais arenoso, ele não tem esse poder tampão tão nítido, né? Você percebe que ele facilita a variação do pH comparado com um solo argiloso e com maior teor de matéria orgânica. Aqui nos pontos 4 e 5 do meu slide, vocês conseguem ver o solo altamente tamponado. Ele tem elevada CTC, ele tem elevado teor de argila, ele tem mais óxido de ferro e alumínio. Então, ele tem resistência à variação do pH, que é o caso dos latossolos argilosos, dos vertissolos e dos organossolos. Já os solos pouco tamponados, esses não. Esses, eles normalmente têm mais quartzo, têm baixa CTC, têm baixa capacidade de tampão, o pH modifica rapidamente, que é o caso dos neossolos quartzarênicos, dos solos arenosos de maneira geral, tá? Nos arenosos, e aqueles solos com baixo teor de matéria orgânica, eles se encaixam nessa situação de baixo poder tampão. Então, estamos seguindo aqui para 1 hora de apresentação, né? Eu vou interromper e nós vamos para a parte 2. Robson, você consegue me ouvir nesse momento? Consigo sim. Tá. Pois bem, pessoal, desta forma, a gente finaliza essa parte 1, né, e na próxima oportunidade entraremos com a parte 2. Creio que amanhã, o dia seguinte, a gente já entra com a parte 2 para concluir essa brilhante palestra. Deste modo, finalizamos aqui. Um forte abraço a todos. Até a próxima. Ok, até mais.